Os propósitos dos 10 Mandamentos. Essa é uma questão profunda que desafia teólogos há séculos. Com base na Bíblia Sagrada e na teologia cristã, os 10 Mandamentos foram dados por Deus para cumprir propósitos específicos que vão além da simples obediência humana. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Vamos lá! Aqui estão algumas razões, conforme a compreensão teológica. Os 10 Mandamentos, a Êxodo 21:17, refletem o caráter santo, justo e perfeito de Deus. Eles não foram dados apenas como um conjunto de regras, mas como um padrão divino que revela quem Deus é. Ao dar os mandamentos, Deus mostrou aos seres humanos o que significa viver em alinhamento com sua vontade. De acordo com Romanos 3:20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Os 10 Mandamentos funcionam como um espelho espiritual, expondo a incapacidade do homem de alcançar a justiça divina por seus próprios méritos. Através da lei, o homem percebe a profundidade de sua natureza pecaminosa e a necessidade de um Salvador. A teologia cristã ensina que a lei foi dada como um tutor ou guardião, para conduzir as pessoas a Cristo, a Gálatas 3:24. A incapacidade humana de cumprir os mandamentos aponta para a necessidade de um Redentor que pudesse cumprir a lei em nosso lugar, ou seja, Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: "E não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir", Mateus 5:17. Os 10 Mandamentos também serviram como base para a moralidade e a justiça social. Eles foram dados para regular o relacionamento do homem com Deus, os primeiros 4 mandamentos, e com o próximo, aos últimos 6 mandamentos. Esse código ético transcende a desobediência individual e estabelece princípios para a convivência justa. Embora os mandamentos revelem o pecado, eles também destacam a graça de Deus. Deus sabia que o homem falharia, mas mesmo assim estendeu sua misericórdia. A Bíblia está repleta de promessas de perdão e restauração para aqueles que se arrependem e voltam para Deus. Salmos 1:3-8:14. Jesus explicou que o cumprimento dos mandamentos está enraizado no amor, em amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os mandamentos são um chamado a um relacionamento de amor com Deus e com os outros. Deus sabia desde o princípio que o homem não seria capaz de guardar os 10 mandamentos perfeitamente, mas eles foram dados com um propósito maior, em revelar a necessidade da graça, expor a santidade de Deus, e preparar a humanidade para a obra redentora de Cristo. Em última análise, os mandamentos apontam para a dependência total de Deus, tanto para o cumprimento de sua lei quanto para a salvação. Além dos pontos já mencionados, a profundidade do propósito divino nos 10 mandamentos pode ser explorada ainda mais em várias perspectivas teológicas, históricas e espirituais. Aqui estão outros aspectos relevantes. Promover o relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos são profundamente relacionais. Eles começam com a declaração de Deus: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão", Êxodo 22. Isso enfatiza que Deus deseja um relacionamento pessoal com seu povo. Os mandamentos não são apenas regras arbitrárias, são expressões da aliança divina com a humanidade, convidando-nos a viver em comunhão com Ele. Diferenciar o povo de Deus das nações pagãs. No contexto histórico, os 10 mandamentos foram dados para separar Israel das práticas imorais das nações vizinhas, como idolatria, assassinato e adultério. Através dessas instruções, Deus estabeleceu um padrão de santidade e justiça que tornaria Israel uma luz para as outras nações. Deuteronômio 4:6-8. Exercer juízo e misericórdia. Os 10 mandamentos estabelecem um equilíbrio entre a justiça de Deus e sua misericórdia. Por um lado, violar os mandamentos trazia consequências, Êxodo 34:7. Por outro lado, Deus demonstrou repetidamente sua paciência e disposição de perdoar, como vemos em toda a história de Israel. Eles revelam a seriedade do pecado, mas também apontam para a compaixão de Deus em prover meios de reconciliação. Dar ao homem a liberdade verdadeira. Embora os 10 mandamentos sejam vistos como restritivos por alguns, do ponto de vista bíblico, eles promovem a verdadeira liberdade. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", João 8:32. A obediência à lei de Deus liberta o homem da escravidão do pecado, guiando-o a uma vida plena e em harmonia com a vontade divina. Proporcionar um modelo para a santificação progressiva.
Os 10 mandamentos não apenas expõem o pecado, mas também funcionam como um guia para o processo de santificação. Para os cristãos, a lei não é um meio de salvação, mas uma ferramenta para conformar a vida à imagem de Cristo, que é o cumprimento perfeito da lei. Enriquecer o entendimento de graça e justiça. Paulo aborda esse equilíbrio em Romanos 7, onde ele reflete sobre como a lei o fez perceber seu estado de perdição, mas também aponta para a solução em Cristo. A tensão entre o ideal dos mandamentos e a incapacidade humana de cumpri-los realça a beleza da graça de Deus. O apóstolo declara, em graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Romanos 7, 25. Conduzir a transformação interna. Os 10 mandamentos não foram destinados apenas para ações externas, mas também para transformar o coração humano. Jesus expandiu esse conceito em seu Sermão no Monte, mostrando que a obediência começa no coração, ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 21, 48. Assim, os mandamentos apontam para a necessidade de uma transformação interior, realizada pelo Espírito Santo. E estabelecer um padrão eterno. A teologia cristã entende que os 10 mandamentos possuem um aspecto eterno. Eles refletem princípios morais que transcendem o tempo e as culturas. Mesmo na Nova Aliança, a essência dos mandamentos continua válida, sendo escrita nos corações dos crentes, conforme Jeremias 31, 33 e Hebreus 8, 10. Servir como alicerce para um reino de justiça. Os 10 mandamentos estabelecem os princípios básicos de um reino fundamentado na justiça, compaixão e paz. Eles foram dados para criar uma sociedade ordenada, onde o respeito a Deus e ao próximo fosse central. Em um mundo caído e marcado pela injustiça, os mandamentos apontam para o ideal de Deus de uma criação redimida, onde seu reino é plenamente manifesto, a Isaías 2, 3 e 4. Demonstrar a soberania de Deus. Os mandamentos começam com uma afirmação clara da soberania divina, em Eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo 22. Isso estabelece que Deus, como Criador e sustentador, tem autoridade legítima para instruir a humanidade sobre como viver. Sua lei reflete sua autoridade suprema e seu direito de governar a criação. Ilustrar a incapacidade humana de se salvar. Os 10 mandamentos enfatizam que nenhum ser humano é capaz de alcançar a justiça divina por conta própria. Em Romanos 3, 23, Paulo afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, os mandamentos demonstram que a salvação só pode ser alcançada pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei. A apontar para a nova aliança. Os 10 mandamentos foram dados no contexto da antiga aliança de Deus com Israel. No entanto, a teologia cristã interpreta que eles apontam para a nova aliança, onde Deus escreve sua lei nos corações dos crentes por meio do Espírito Santo, a Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 10. Assim, o foco não está apenas na obediência externa, mas na transformação interna. Unir justiça e misericórdia no caráter de Deus. Os 10 mandamentos mostram a justiça de Deus ao exigir padrões elevados, mas também sua misericórdia ao prover meios de expiação para os pecados. Em Cristo, justiça e misericórdia se encontram de forma perfeita, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, João 1, 17. Cristo não anulou a lei, mas a cumpriu, satisfazendo a justiça divina enquanto oferecia misericórdia ao pecador. Fornecer um modelo de obediência para os seguidores de Cristo. Jesus não apenas ensinou sobre os 10 mandamentos, mas os viveu plenamente. Ele é o exemplo perfeito de obediência à vontade de Deus. Para os cristãos, os mandamentos servem como um modelo para imitar a Cristo, que resumiu a lei no amor a Deus e ao próximo, a Mateus 22 e 37, 40. Revelar a ordem cósmica de Deus. Os mandamentos refletem uma ordem que vai além do contexto humano. Eles apontam para a harmonia da criação sob o domínio de Deus. Por exemplo, o 4º mandamento, aguardar o sábado, não é apenas um descanso semanal, mas um lembrete da ordem divina na criação, Êxodo 20, 11. Ele simboliza um descanso final e eterno, prometido em Cristo, a Hebreus 4, 9 e 10. Fortalecer o senso de responsabilidade comunitária. Os 10 mandamentos não tratam apenas de questões individuais, mas têm um impacto comunitário profundo. Eles instruem os indivíduos a respeitarem os direitos e a dignidade uns dos outros, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa. Quando obedecidos, os mandamentos promovem um ambiente onde o bem-estar coletivo é priorizado. Testar o livre-arbítrio humano. Os 10 mandamentos também são uma expressão do livre-arbítrio concedido por Deus. Ao apresentar sua lei,
Deus não força a obediência, mas permite que cada pessoa escolha seguir ou rejeitar seus caminhos. Essa escolha é central no relacionamento entre Deus e o ser humano, reforçando o amor genuíno, que só pode ser expressado voluntariamente. Antecipar a perfeição no reino vindouro. Os mandamentos são uma sombra da perfeição que será plenamente realizada no reino de Deus. Apocalipse 21, 3 e 4 descreve um futuro onde Deus habitará com seu povo e não haverá mais pecado, dor ou morte. Os mandamentos nos preparam para essa realidade perfeita, onde a vontade de Deus será plenamente obedecida. Os mandamentos são mais do que um código de conduta, eles refletem o caráter santo de Deus e seu plano eterno de redenção. Embora revelem a incapacidade humana de cumprir a lei perfeitamente, apontam para a graça em Cristo, que a cumpriu em nosso lugar. Mais do que regras, são uma expressão do amor divino que nos guia ao arrependimento e à comunhão com Deus. Agora, escritos em nossos corações pelo Espírito Santo, os mandamentos transcendem a simples obediência externa, chamando-nos a uma transformação interna. A obediência torna-se uma resposta de amor ao Deus que nos amou primeiro, uma forma de refletir sua santidade e participar de seu plano redentor. Os mandamentos nos conduzem à esperança do reino vindouro, onde a vontade de Deus será plenamente realizada em perfeita harmonia com sua criação. Os 10 mandamentos são muito mais do que um conjunto de regras, eles representam uma expressão do amor, da santidade e do plano eterno de Deus. Mais do que instruções morais, os mandamentos refletem o caráter perfeito de Deus e seu desejo de guiar a humanidade para uma vida plena e em comunhão com Ele. Eles revelam tanto a incapacidade humana quanto a necessidade de dependência total da graça divina, apontando para a solução definitiva em Cristo. Deus sabia desde o princípio que o homem, em sua natureza caída, seria incapaz de cumprir plenamente os mandamentos. No entanto, eles não foram dados para serem um fardo insuportável, mas como uma bússola que nos conduz ao arrependimento, à graça e à restauração. Eles servem como um espelho que expõe nossas fraquezas, mas também como uma seta que nos direciona para o Redentor, Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei por nós. A profundidade desse tema nos desafia a meditar continuamente no papel da lei de Deus em nossas vidas. Os mandamentos, agora escritos em nossos corações pela ação do Espírito Santo, a Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 10, não são mais apenas uma obrigação externa, mas um convite a uma transformação interna. A obediência à lei não é uma forma de alcançar a salvação, mas uma resposta de amor e gratidão ao Deus que nos amou primeiro, a 1 João 4, 19. Por fim, os 10 mandamentos nos apontam para a harmonia perfeita que será restaurada no reino vindouro, quando a vontade de Deus será plenamente obedecida por seu povo redimido. Eles nos lembram de que somos chamados a viver como testemunhas de sua santidade e como participantes de seu plano eterno de redenção, sempre confiando que em Cristo encontramos a força e a graça para caminhar segundo os seus caminhos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ver novos conteúdos, e compartilhar com aqueles que querem saber mais sobre a Palavra de Deus. E não deixe de comentar o que achou. Até a próxima!